Olá! Hoje damos início a mais um podcast em ImerSUS, uma imersão nas unidades de saúde do município de São Luís. Um projeto iniciado em 2023, onde perpassamos por todas as UPAs, hospitais, porta aberta e porta fechada do município de São Luís. Este projeto conta com a autoria da doutora Elizabeth Albuquerque de Souza Mendonça, titular da 21ª Promotoria de Justiça Especializada de São Luís. Hoje estamos reunidos com o Dr. Edgar Castro, diretor da UPA da Zona Rural, e a doutora Maísa Abitbol, assistente social. Sejam muito bem-vindos. Queria agradecer pelo convite do Ministério Público para a gente estar passando um pouquinho das nossas informações a respeito do antigo UPA da Zona Rural e hoje Hospital da Zona Rural. Obrigada pelo convite, é importante esse espaço de diálogo, onde a gente pode mostrar de fato a realidade do sistema de saúde do município. Obrigada por ter aceito o convite dessa nossa reunião. Praticamente aqui é uma reunião, uma mesa redonda, o nome é podcast, mas para a gente, para o Ministério Público, isso aqui é uma mesa redonda em que o Sistema Único de Saúde, rede municipal da capital, vai ter a oportunidade de compartilhar com a população do Maranhão, aquele usuário realmente do sistema, todas as informações pertinentes à UPA da Zona Rural. Esse nosso projeto ImerSUS, ele iniciou-se em 2023. Tivemos a oportunidade de realmente visitar a UPA da Zona Rural, inclusive nós estamos aqui com as fotos que registram esses momentos importantes para o nosso trabalho, para o usuário SUS Maranhão, capital principalmente, né? E nessa perspectiva, dentro desse contexto, eu aproveito essa oportunidade única, uma oportunidade ímpar de poder, de compartilhar com o usuário SUS, principalmente dessa zona rural, todas essas informações indispensáveis ao melhor atendimento para o usuário e a melhor prestação de serviço do ponto de vista do município. Eu lembro que a época que nós visitamos a UPA Zona Rural, ali era uma UPA, né? Era uma UPA. E hoje, já tomei conhecimento que depois do projeto, depois do trabalho do Ministério Público, das conversas com o Ministério Público, da apresentação do Ministério Público, das irregularidades apresentadas pelo Ministério Público por ocasião daquela visita, da conversa com o usuário, hoje já não é mais uma UPA, é um hospital. Quem ganha com isso, certamente, é o usuário SUS do município de São Luís. Parabéns por essa alteração, por esse comprometimento, por ter compartilhado com o Ministério Público todas as preocupações de vocês e, principalmente, por ter acatado as recomendações do Ministério Público naquele momento e transformar aquela unidade UPA, Zona Rural, em um hospital tão necessitado naquela área e que eu tenho certeza que a população tem parabenizado, tem aplaudido essa iniciativa de vocês. Então, a partir desse momento, eu pergunto ao doutor Edgar, aquela UPA, Zona Rural, qual foi o momento exato em que vocês viram a necessidade de transformá-la em um hospital? Então, doutora Elizabeth, primeiro que a região, o distrito da Zona Rural, é um distrito que hoje ele acomoda quase 300 mil habitantes, então é uma população grande da Grande São Luís. Então, a gente viu a necessidade porque a grande maioria desses pacientes, eles saíam da zona rural para ser atendido dentro da zona metropolitana de São Luís, dentro da zona urbana, né? E aí a prefeitura teve essa visão de melhorar a estrutura, até porque era uma estrutura que ela estava um tanto quanto abandonada, né? E a gente viu que realmente assim, os pacientes eles evadiam da região da zona rural justamente para procurar um atendimento fora da região de domicílio deles, né? Além disso, a gente percebeu que a unidade realmente ela não acomodava o paciente da maneira devida, não tinha o conforto ideal para o paciente, além dos serviços que ele não conseguia obter dentro da unidade, né? Então, a partir daí houve toda uma reestruturação. O secretário, no momento, que era o Dr. Joel, ele se comprometeu em realizar essa atividade,
né, de reestruturação da unidade. Houve realmente a visita do Ministério Público, então o próprio Ministério, a senhora, a doutora Elizabeth, com a equipe toda, possibilitou a visita e observou que tinha necessidade realmente de uma nova estruturação da unidade, e foi o que foi feito, né? Na época, a gente atendia mais ou menos uma média de 3.200 habitantes ali por mês. 3.000 habitantes por mês, na condição ainda de UPA? Na condição ainda de UPA. Né? Então, a gente viu que realmente assim, era uma população considerável, né? Mas a gente ainda havia necessidade pela quantidade de pessoas ali dentro. E o conforto era mínimo, né? Não era climatizado, a estrutura realmente estava com uma estrutura antiga e uma estrutura que não era adequada, a gente tinha poucos profissionais para o atendimento, serviços que não tinham dentro da unidade, e isso foi mudando, né? A primeira mudança foi realmente fazer o quê? Reestruturar a unidade. Fazer ainda uma foi reforma. Na gestão do ex-secretário Dr. Joel. Do ex-secretário Dr. Joel, né? Então, o projeto... Eu quero registrar que era um excelente secretário municipal de saúde. Isso. Dr. Joel, sempre que o Ministério Público bateu a sua porta, Dr. Joel prontamente ia ao gabinete e atendia todas as reivindicações do Ministério Público. Quero fazer esse registro aqui ao Dr. Joel e agradecer por a época do ocorrido, né? Dessa apresentação do Ministério Público que ele tem atendido, e o Ministério Público, e, claro, por consequência, atendido a população da zona rural. Sim. E a partir daí o doutor Joel se afastou, né? E a doutora Carol Mitre, Ana Carolina Mitre, assumiu e deu continuidade no serviço. E o pedido do prefeito foi justamente fazer o quê? Vamos atender a população com qualidade. Né? Então, levei isso para minha equipe, porque a gente não faz sozinho, a gente faz com a equipe, né? Então, levei isso para minha equipe, as pessoas acolheram e a gente realmente conseguiu fazer as mudanças dentro da unidade. O que hoje a unidade tem? É uma unidade que ela é confortável, é uma unidade que ela é climatizada, é uma unidade que a gente aumentou os serviços, nós aumentamos os serviços da unidade. Então, hoje a unidade, a gente tem serviço de odontologia 24 horas, a gente tem serviço de ultrassonografia de emergência, a gente faz o atendimento de uma população de quase 7.800. Esse mês a gente alcançou quase 9.000 atendimentos no mês. Quando você fala 9.000 atendimentos mês, essa população, ela é só do município de São Luís, ou essa população também vem oriunda dos municípios do estado? Não, a gente tem pacientes que vêm oriunda do estado também. Hoje a gente atende uma população da macro-regional norte, que a gente chama. Então, eu tenho paciente de Santa Inês, eu tenho paciente de Itapecuru, eu tenho paciente de Bacabeiras, eu tenho paciente da Grande São Luís, que vem, por exemplo, de regiões mais distantes, como no bairro do Araçagi, do centro, e procura nosso serviço. Hoje a gente tem um serviço completo, né? A única diferenciação, porque hoje a gente ainda encaminha algumas demandas, que não são demandas que o hospital consegue atender, como, por exemplo, demandas cirúrgicas, né? Mas, de uma maneira geral, os serviços de urgência e emergência, estabilizar o paciente, temos todo um equipamento, todos os equipamentos necessários para estabilizar um paciente, para entubar um paciente, para manter o paciente estável, para que a gente possa encaminhar o paciente para uma unidade de alta complexidade. Hoje a gente é considerado uma unidade de média complexidade, a gente está com 20 leitos funcionantes. Antes, quando era UPA, eram quantos leitos? 8 leitos. Hoje já temos 20 leitos. 20 leitos, mas a gente está... Foi um avanço significativo. Isso, né? Mas a gente está numa segunda etapa de ampliação e a gente vai aumentar para mais 20 leitos. Então, nós vamos ficar com 40 leitos. A nossa unidade, ela também vai comportar 10 leitos de atendimento pediátrico e vamos ter também atendimento especializado pediátrico na porta. Eu lembro que a época eles reclamavam muito, né? Sim. Da necessidade da pediatria, né? Isso. Então, a gente vai atender também essa pediatria e a gente vai ter médico pediatra também de porta. Então, hoje a unidade tem quantos médicos? Hoje nós temos algo em torno de 18 médicos que são da casa. Da casa. Mas esses 18 médicos, eles atendem 24 horas. Tanto a parte de internação, quanto o serviço de urgência e emergência. Então, não para. 24 horas a gente atende. E as especialidades médicas?
Hoje a gente tem um serviço especializado em... a nossa especialidade que a gente tem lá é com relação à infectologia. Então, que é o grande diferencial. Que é o grande diferencial. Quero fazer esse registro, porque foi uma coisa que me chamou muita atenção à época. Porque a época das visitas do Ministério Público nessas unidades de pronto atendimento, a gente verificava assim, UPA São Francisco, oftalmologia, pediatria. Quando nós chegamos na UPA da zona rural, eu fiquei impressionado porque tinha profissional da infectologista e tinha outro também que é da tuberculose. Isso, a gente tinha atendimento, na verdade, na época a gente era referência para tuberculose, hoje não somos mais. Não são mais. Não, hoje a referência do município é a unidade mista do Coroadinho. Certo. Né? Até porque a gente não tem mais serviços e setores para isolamento de paciente. Então, temporariamente, como a gente entrou nessa reforma, a gente está numa segunda etapa, foi feita essa remoção e logística para a gente atender a população de uma maneira geral. Até porque quando a gente isola um paciente, a gente deixa de atender outros. Claro. Né? Então, a gente acaba comprometendo o atendimento de outros pacientes. Então, como a nossa necessidade era justamente de atender o maior número de pacientes da região, que é uma população que é carente, é uma população que até um gasto com um transporte já vai onerar no orçamento dele. Então, hoje ele tem vários serviços dentro da própria região dele. Então, isso beneficiou muito a população, mas não só a população carente. A gente é uma zona industrial, né? E a zona industrial, a gente sabe que tem várias empresas ali ao redor, então a gente faz um atendimento também de pacientes hoje que têm plano de saúde. Então, a gente tem um perfil de atendimento também de profissionais industriais que procuram nosso serviço. E é uma porcentagem considerável. Hoje, quase 20% dos nossos atendimentos são também de pacientes da área industrial. Então, além dessa especialidade, outras? Pronto. A unidade ela não tinha um quadro multiprofissional. Hoje a gente tem um quadro multiprofissional, a gente tem psicólogo, a gente tem assistente social, a gente tem o serviço de enfermagem completo, a gente tem serviço de fisioterapia que não tinha, e hoje a gente está fazendo um trabalho muito bonito, que é um trabalho de inclusão do paciente fora do hospital. Então a gente tem uma área externa muito grande, então o paciente ele não fica só lá dentro da unidade. Os fisioterapeutas eles fazem serviços terapêuticos com o paciente na área externa da unidade, então o paciente ele tem também essa oportunidade de, lógico, os internos, né, essa oportunidade de não ficarem inclusos somente dentro das enfermarias, mas também tem atividades fisioterápicas fora. Além da fisioterapia, toda a equipe, farmacêutico, médico, laboratório, temos serviço laboratorial, temos serviço de radiologia, então o paciente faz o raio-x, e um diferencial gigantesco, né, que hoje a gente faz um atendimento totalmente sem papel. O atendimento ele é Perfeito. Totalmente informatizado. Desde a chegada do paciente. Então, realmente, olha, valeu a pena o Ministério Público ter ido lá, viu? Muito. Que além de sair de uma UPA para um hospital, hoje nós estamos com uma unidade hospitalar totalmente informatizada. Dentro da zona rural. Dentro da zona rural. Um ganho. Então, assim, o paciente já chega, ele já é chamado pelo painel, o atendimento na classificação de risco é totalmente informatizado, vai para o médico, do médico vai para a farmácia. A nossa medicação ela é separada, esse medicamento ele é individualizado, então a gente não tem medicamento dentro da medicação, então já é separado. Dentro da unidade. Dentro da unidade. Ele não tem a farmácia. Não, a gente tem a farmácia, mas quando o médico prescreve, já sai a medicação dele da farmácia já unitária, porque o que acontece hoje dentro das outras unidades? O rol de medicamentos e de material fica dentro do posto de enfermagem, de medicação. E isso acaba trazendo um risco, né? Doutor Edgar, então eu pergunto, por que essa problemática da necessidade de informatizar a zona rural não foi estendida para as outras UPAs do município?
da capital. Pronto, é porque a gente foi o padrão. Pioneiro. A gente foi o piloto, a gente é o serviço piloto, mas já está sendo ampliado para todas as outras unidades. Ótimo. O Socorrão 1 e 2 já está contemplado, o Hospital da Criança também já está contemplado, mas como são unidades maiores, de alta complexidade, né, a demora para a implantação vai... Até porque nós estamos tratando agora do Hospital da Zona Rural, já não é mais UPA. Já não é mais UPA. Entendi. Né? Mas todas as unidades do município, elas possivelmente vão evoluir para a informatização, né? Para que a gente realmente diminua esse custo com papel e ecologicamente é correto também. Doutora Maísa, qual é a maior demanda do Hospital da Zona Rural? Os atendimentos do Hospital da Zona Rural eles são bem amplos, são diversos. Por ser uma região industrial e populacional ao mesmo tempo, então a gente atende desde uma crise convulsiva, ao trauma, ao infarto, ao paciente crônico, ao paciente cirúrgico que precisa ser encaminhado para outra complexidade. Então, não tem, de fato, dentro da emergência, um perfil exato desse paciente. Tá? Embora a demanda seja de pacientes crônicos, né, Edgar? São os pacientes diabéticos, os hipertensos. A gente tem muito paciente neurosequelado, né? Então aqueles pacientes que já passaram por um AVC e voltam por conta de alguma demanda específica. Paciente que às vezes broncoaspira na casa dele, tem que vir para a unidade para ser reavaliado. Mas além disso, a gente como a doutora Maísa falou, a gente atende tudo. Até parto a gente já fez. Fizemos parto. É contínuo, então assim, o paciente chega, está no meio do caminho para procurar uma maternidade, parou na unidade e a gente executa a atividade. Porque o nosso compromisso é realmente atender a população ali. Aí também ali, quando eu estive lá, eu percebi uma coisa. Que a unidade ela fica um pouco afastada da BR. Pronto. Da estrada, né? Ali da BR. Então, a gente teve que entrar por um caminho um pouco longo até chegar à unidade. A gente não conseguia visualizar da BR muito a unidade. Hoje, já mudou esse quadro? Mudou, doutora. A preocupação do prefeito, na verdade, né? Ele conseguiu fazer uma fachada e hoje quem passa na BR já consegue olhar o nome Hospital da Zona Rural, né, em letreiro, em letra de LED, e durante o dia também é bem visível. Então assim, a gente teve um acolhimento da população, principalmente assim, a população que não conhecia, porque a gente ainda tem essa dificuldade, né? A dificuldade das pessoas saberem diferenciar, e eu acho que aqui o podcast é uma oportunidade da população estar sabendo que hoje tem esses atendimentos. Pois é, que tem esses atendimentos e que hoje a gente tem um atendimento diferenciado dentro da zona rural, né, que é um atendimento de qualidade. Então ele pode procurar, hoje a UPA não é mais o acesso UPA, melhorou assim, muito. Eu falo acesso, não é o acesso da prestação de serviço, mas o acesso à unidade. Fisicamente falando. Acessibilidade da eu não conseguia visualizar, a gente teve que percorrer um caminho um pouco longo, não foi, Maria, na época? E aquilo me chamou muita atenção. Não, hoje a gente tá bem fizeram outras ruas, né, para também ter acessibilidade maior. Então a gente tem uma rua nos dois cantos da unidade que dão direto na BR. Então isso facilitou realmente a chegada do paciente lá. Inclusive, uma coisa que é interessante, a gente pesquisando no Google, a pesquisa por hospital da zona rural aumentou, principalmente com relação à acessibilidade ao hospital. Perfeito. Outra questão, no tocante às ambulâncias, você disponibiliza hoje quantas ambulâncias na unidade? Hoje o município disponibiliza do sistema de rede de ambulância. Não existe mais aquele perfil que a ambulância é da unidade, né? Existe o serviço de ambulância do município.
chamado CIA, que é uma central integrada de ambulância, que disponibiliza para as unidades. Então, disponível para a nossa unidade, nós temos uma ambulância disponível para os atendimentos e nos momentos emergenciais, nos momentos de necessidade, sempre há o apoio da rede nas demandas existentes. E um outro ganho que o município também teve, a população teve, é que hoje o município, ele disponibiliza o serviço avançado de ambulância, que chama USA, as ambulâncias de serviço de alta complexidade para o transporte seguro desse paciente, que chega, por exemplo, na emergência do hospital e ele precisa ser entubado, ele precisa de um leito de eixo vermelho, de UTI. Então, para ser removido, a gente não depende hoje somente da SAMU, né? Hoje o município ele disponibiliza já o serviço de ambulância, já para esse perfil de paciente. Então, é um sistema que está disponível para toda a rede do município. E tem sido bem promissor, tem sido bem positivo, como tem sido ofertado, porque nós não temos aquela dificuldade de falar assim, olha, não vai ser transferido porque não tem ambulância, demorou porque a ambulância não tem, ou porque está em outro trajeto. Na ausência, sempre há essa mediação para que disponibilize a ambulância para a unidade. Ótimo. Outra pergunta, doutor Edgar. O senhor falou no início que também ali naquela unidade havia o profissional psicólogo e psiquiatra. Não, foi isso? É o psicólogo. Psicólogo. Hoje a gente tem o serviço de psicologia da unidade. Atendimento, depressão, um atendimento contínuo, um atendimento esporádico? Não, como nós não funciona a psicologia dentro da unidade? Pronto, como nós não somos serviço ambulatorial, nosso serviço é altamente emergencial. Então, esse paciente que chegou na porta, e a gente tem um quantitativo também de demandas com relação a pacientes ansiosos, pacientes com depressão, pacientes que cresceu bastante, que se automutila, pacientes que chegam, às vezes, com até tentativa de suicídio mesmo. Então, a psicóloga ela já entra. Então, ela já entra, já é acionada. Ela atende tanto o paciente quanto o familiar do paciente, que também é muito importante, né, até para fazer aquela avaliação emergencial. Mas o nosso atendimento hoje, com relação à psicologia, ele é emergencial. É a gente tirar o paciente daquela crise dele imediata, emergencial, e referenciar ele realmente para onde ele deve ser referenciado, que no caso são as redes de atendimento psicossocial do município ou do estado. Perfeito, perfeito. E além disso, o hospital, hoje, depois que virou hospital, unidade, que era a UPA, quais são os maiores desafios que vocês têm hoje na condição de hospital? Pronto. Nosso maior desafio hoje é ampliar os nossos serviços. Então, a gente tem uma necessidade realmente de fazer uma ampliação dos nossos serviços, porque cada dia mais a nossa unidade ela é buscada para um atendimento emergencial. Então, a ampliação dos nossos serviços, a ampliação futura, até da nossa estrutura física, porque hoje a gente vê que durante esses períodos sazonais, por exemplo, de virose, a unidade ela fica completamente cheia. Então, a gente sabe que futuramente a gente vai ampliar. O prefeito já se comprometeu, né? Então, se comprometeu em fazer a ampliação da unidade. Não sei ainda quais são os serviços, né, mas eles se comprometeram em fazer essa ampliação. Nosso desafio hoje é justamente a gente colocar o serviço de pediatria para funcionar, o aumento desses leitos, para ampliar também as necessidades que a gente tem de desafogar, principalmente os socorrões, porque no momento em que um paciente não vai para o socorrão, que ele não faz esse percurso, a gente dá oportunidade para outro paciente que está lá dentro de realizar realmente o serviço que precisa, que é o serviço cirúrgico. Né? Então, quando a gente desafoga os socorrões, a gente já está dando um gás para que ele possa funcionar plenamente. Então, nosso desafio é esse, ampliar os nossos números de leitos para que a gente possa desafogar os socorrões. Vocês têm lá semi-intensiva?
UTI? Não, hoje a Ainda gente não tem. Hoje a gente não tem. Hoje a gente tem um serviço de estabilização, que é onde a gente pode manter um paciente de UTI durante um período Até significativo até o hospital de referência. Isso fez com que diminuísse muito a quantidade de pacientes que chegaram graves dentro do socorrão. Por quê? A gente estabiliza o paciente já chega lá no ponto. Acabou sendo um braço do socorrão 1. Do socorrão 1 e um braço 2. significativo, né? Isso. Hoje a gente recebe também os pacientes dos socorrões, porque o que acontece? Esses pacientes, quando eles estão internados lá no socorrão 1 e 2, e estão só com um período para fazer o acompanhamento antimicrobiano, que é o antibiótico, é aquele acompanhamento com relação à curativa, que ele está ocupando um leito lá que poderia ser paciente mais grave, ele vai para a gente. Então hoje a gente consegue fazer uma rotatividade muito grande de pacientes. Um serviço muito bom que a gente vai ter agora também dentro do município é o Melhor em Casa, porque esse paciente ele sai, é um desafio também, ele sai da unidade, mas não é acompanhado. Como o senhor fala, esse é um programa municipal? É um programa federal. Federal. E o paciente ele tem a alta, vou dar um exemplo. O paciente que ele é neurosequelado, que estava na unidade internado e ele tem a alta para ir para casa. Então, a partir desse momento, se tiver a necessidade, por exemplo, de um fonoaudiólogo, de um acompanhamento especializado em casa, vai ter uma equipe que vai acompanhar esse paciente em casa. Então, o médico dá o parecer lá dentro da unidade. Muito bom. E a equipe multidisciplinar do Melhor em Casa vai acompanhar o paciente no distrito, na casa dele. E essa equipe do Melhor em Casa, ela está restrita só a essa unidade da zona rural ou já está também sendo estendida aos outros hospitais do município na capital? Na rede toda. A gente já está tendo treinamento com as equipes, inclusive a unidade já foi formalizada uma reunião para que a gente possa começar os serviços também na zona rural. Mas outras unidades também do município já estão com o projeto já em andamento. E acho que vai melhorar muito, porque isso evita o paciente estar retornando. Porque aqueles pacientes recidivantes... Até porque o paciente também ele não tem, às vezes, disponibilidade para estar retornando à unidade. Sim. Seria realmente o ideal que o paciente também fosse atendido na sua residência. Sim. Às vezes por condições emocionais, às vezes por condições sociais. Esse programa, esse projeto, vem bem a calhar na situação da doença mental, que hoje está já assim, aqui na capital está uma coisa assim absurda, cresce a cada dia assim números alarmantes. E outra coisa que também me chamou muita atenção à época da visita é que quando eu conversava com alguns usuários e a gente apresentava, porque na unidade tem um painel com QR Code do Ministério Público dentro desse projeto do IMERSUS, para que o usuário seja ouvido no tocante à assistência, ao atendimento, à prestação de serviço. O usuário, e isso me chamou muita atenção, e a gente tem vídeos, a gente tem gravações, o usuário, apesar que a época da precariedade da unidade, não precariedade humana, do profissional, eu estou falando da precariedade física, estrutural. O paciente era extremamente feliz com a unidade. Nenhum paciente que eu entrevistei à época, ele reclamou da unidade. Ele não se ateve à questão física e estrutural. Eu perguntava assim, mas a senhora não está inconformada de estar sentada numa cadeira assim ruim? Aí ela dizia, não, doutora, eu não estou. Porque o atendimento aqui do médico é excelente. Do profissional aqui é excelente. Então, para mim, isso não significa muito. E isso me chamou a atenção. Então, a carência que é o usuário do SUS da rede rural. Ele estava feliz só de estar ali para ser atendido. Não importava para ele a forma, a estrutura da unidade, se era confortável, se tinha uma boa hotelaria, não. Para ele não importava. E isso me chamou muita atenção. E hoje vocês colocando aqui que depois da visita do Ministério Público, eu quero registrar que a visita do Ministério Público, dentro do projeto IMERSUS, que eu tenho que também trazer para o Ministério Público, que foi um trabalho do Ministério Público, tudo se transformou. Ou seja, tudo melhorou. E isso é muito bom quando o Ministério Público consegue ter esse diálogo com o gestor municipal, com a unidade, sem apontar dedos, porque o nosso projeto nunca foi.
E todas as vezes que eu conversei com o diretor, com a equipe de profissional das unidades que nós visitamos, nós nunca apontamos dedos. A gente nem sequer olhava para a estrutura física da unidade. A nossa preocupação era ouvir o usuário do SUS que estava ali para receber o serviço. E eu fico muito feliz, doutor Edgar, doutora Marisa, de saber que, por causa desse projeto do Imersus, hoje a Zona Rural conta com um hospital, né? E que está sendo um hospital, além de ser boa referência, está sendo bem acolhido pela população. Mas, por outro lado, eu tenho uma certa preocupação, que é não acontecer o que hoje acontece com o Socorrão, a questão da superlotação na unidade de vocês, que vocês estão administrando. Porque ali vem muita gente dos municípios próximos. Rosário, eu conversei com pacientes que vinham de Rosário, Bacabeira, né, tinha até de Matinha, da Baixada. E hoje, esse paciente da zona do interior do Maranhão, dos municípios maranhenses, eles continuam ainda parando ali na unidade, antes de chegar no Socorrão 1, Socorrão 2 e voltando para o seu município? Sim. Os pacientes, na verdade, todos os pacientes que chegam na unidade, eles são acolhidos. Né? Então, a gente vê a necessidade desse paciente ser atendido ali. Se tiver a necessidade da internação do paciente, ele vai ser internado. Se tiver necessidade de contrarreferenciar esse paciente, a gente contrarreferencia, seja para uma unidade básica ou seja para um hospital de alta complexidade, mas a gente acolhe todos esses pacientes que chegam na unidade para a gente. O que é interessante hoje, doutora, também ressaltar, porque a gente está em projeto de, na verdade, reestruturação dentro da rede de urgência e emergência do município, né? E a doutora Ana Carolina Mitre, ela tomou... É a atual secretária municipal de saúde, né? Ela se comprometeu com a regulação, que é justamente para fazer o quê? Hoje a gente tem uma central de regulação. Eu já ia perguntar para você da regulação. Então, por favor, esclareça a nossa população sobre a questão da regulação. Pronto. A central de regulação, que nunca antes houve na rede, hoje ela está implantada, ela está funcionando. O sistema eletrônico, ele ajudou também isso, então ele está sendo estruturado. Hoje é o doutor Balbi, que é o responsável, o coordenador, e ele faz toda essa mediação com todas as unidades. O que a central faz hoje para esclarecer para a população? Ela identifica quais são as unidades que têm disponibilidade de leito. Então, isso faz o quê? A gente consegue enxugar aquela unidade que está em excesso de pacientes, com um número excessivo de pacientes, para poder relocar ela em outra unidade. Que era o que não acontecia antes. A gente via muita unidade cheia e uma unidade com vários leitos disponíveis, né? Então, hoje, com essa visão da secretária, a gente consegue redirecionar esse paciente. Então, é um paciente, por exemplo, cirúrgico, que ele pode esperar 5 dias, 6 dias para realizar a cirurgia dele, é uma cirurgia eletiva, ele vai para a zona rural, aguarda lá confortavelmente até e não fica nos corredores das outras unidades maiores. Das outras unidades maiores. Né? A gente sabe que nossa demanda ainda é muito grande. Muito grande. Né? A gente recebe paciente do Maranhão inteiro, às vezes até de outros estados, né? Porque a gente, por exemplo, lá dentro da zona rural, a gente tem uma demanda de caminhoneiro muito grande. Então, o caminhoneiro parou ali e tem um atendimento. Muito relevante essa colocação. Né? Então, a gente tem paciente de São Paulo, a gente tem paciente do Rio de Janeiro, a gente tem paciente do Pará, dessa região do Carajás. Então, realmente, ali tinha que virar um hospital. Sim. Tinha que ser um hospital. Já não suportava mais na condição de UPA. Porque paciente do Pará, Amapá, tudo passa aqui na BR, né? Né? E muitas das vezes eles se instalam, né, nessa região ali da zona rural. Porque hoje a gente tem várias pousadas, a gente tem as casas de apoio dos profissionais que são ali, é uma polo industrial. Então a gente tem esse pessoal que às vezes vem, não tem plano de saúde, né, e realmente procura o SUS para o atendimento. E a nossa hoje meta é realmente atender, como o prefeito me pediu lá no começo, a gente atender o paciente com qualidade. O senhor tem quanto tempo na UPA? Estou fazendo 2 anos que eu assumi. Qual é o diretor clínico da UPA? Diretor clínica é a doutora Márcia Bianca. Ela é a diretora clínica, hoje ela
toma de conta da equipe assistencial, né? Então, de maneira geral, ela está com a equipe assistencial e eu faço o gerenciamento da unidade. O senhor nos colocou aqui no início da sua fala da questão da odontologia 24 horas. Sim. Hoje, para atender 24 horas, vocês contam com quantos profissionais da odontologia lá? Pronto, eu tenho um dentista a cada 12 horas. Então, a cada 24 horas eu tenho 2 dentistas durante os 7 dias da semana. Então, a gente tem atendimento 24 horas. Esse mês, por exemplo, a gente conseguiu atender quase 900 pacientes. Então, é uma só dentro da odontologia? Emergencial. Emergencial. Então, é algo... Realmente, a demanda lá é algo grande. Em torno de 30 pacientes por dia. Maior do que a UPA do Parque Vitória, que é enorme. Do Parque Vitória, que atende mais de 300 pacientes por dia. Vocês estão com uma demanda 3 vezes mais. A gente está atendendo aí 350 pacientes dia. Por dia. Agora, o senhor tem como nos dizer aqui, nos informar, porque às vezes a população questiona muito isso lá dentro do nosso gabinete. Doutora, por que a unidade X está com o corredor lotado? Aí eu digo, gente, eu estive na unidade, visitei a unidade, eu percebi que lá, constatei, conversando, que vem muito paciente do interior. Aí assim, doutora, mas então por que eles não mandam de volta? Aí eu tenho que explicar, não tem como, tem que atender, não tem como mandar a pessoa, o paciente de volta para o seu município. Aí eu pergunto, mas lá nas unidades hospitalares daqui da região central da capital, nós conseguimos hoje constatar o seguinte, que o município X manda mais paciente. Nós temos que, por exemplo, que tem um município, não sei se é Barreirinha, que é o município que mais manda paciente para o Socorro 1. Vocês têm esse quantitativo? Qual é o município que mais manda paciente para o hospital da zona rural? Pronto. Hoje, Bacabeira e Rosário, a gente tem muito atendimento. Muito atendimento. Santa Rita. Na verdade, os próprios profissionais, eu acho que já identificaram que o hospital ele é funcionante, então eles já chegam lá. Acho que Maísa pode falar isso. Maísa, por favor, esclareça isso à população, porque é uma cobrança diária dentro do gabinete da promotoria de saúde. Como anteriormente era a UPA e não tinha esse caráter de hospital, e começou a partir do ano passado, então muitos municípios desconheciam os serviços, né? Até a redução dos serviços, né? Quando era a UPA era mínima. Com a ampliação dos serviços, o que acontece hoje? Esse paciente, que era direcionado para o Socorrão, 1 ou 2, ele já faz a parada ali no Hospital da Zona Rural. Então, os municípios, eles começaram a entender, né, ter essa visão que o Hospital da Zona Rural realmente ampliou os serviços, é funcionante. Então, eles fazem esse deslocamento, né, ali para o Hospital da Zona Rural. Então, isso fez com que a gente começasse a receber um quantitativo grande de pacientes da macro-região, como o Edgar falou no início, Santa Rita, Bacabeira, Rosário, os povoados dessas regiões, e o perfil desses pacientes são pacientes crônicos. Geralmente são pacientes que chegam... pacientes que chegam de infecção de partes moles, por causa da diabetes, pé diabético, pacientes que não conseguem ter acesso a cirurgias eletivas, como cirurgia de pedra na vesícula, cirurgia de cálculo renal. Então, eles estão num processo de crise, numa linguagem popular, e aí eles precisam ser atendidos numa urgência, então, em vez de ir para o Socorrão, já param ali. Então, aí a sua resposta nos leva a uma outra pergunta. Qual é a pergunta? É que outra cobrança que acontece muito no meu gabinete. Ora, o município vizinho, assim como o município de São Luís, eles também têm que ter as unidades hospitalares deles. Eles recebem recursos para ter o seu posto de saúde, o seu hospital. Aí eu pergunto, não há uma contrapartida? Ou seja, vocês não têm como... É uma pergunta que eu faço, eu sei a resposta, mas eu quero que você responda para a população que está nos ouvindo.
não tem como o município de São Luís cobrar do município de Santa Rita, por exemplo, o recurso gasto com o paciente oriundo de lá, quando lá deveria ter um hospital para atender o seu usuário, o seu paciente. Doutora, justamente a formatação da central de regulação é para que a gente comece realmente a cobrar desses municípios, né? Porque a gente vai conseguir estrategicamente comprovar que esses municípios vão estar direcionando esses pacientes para cá, para São Luís, e só com a central é que a gente vai conseguir regulamentar essas cobranças formais para a macro-regional de São Luís, de macro-regional norte, né, para São Luís. Então, possivelmente, isso vai ocorrer quando tiver já fechado a central de regulação, que ela vai estar estendida também para esses municípios da macro-regional. E eu gosto de falar desse assunto, por quê? Porque eu estive no Socorrão 1 e 2. E no Socorrão 1 e 2, desculpa, a época das nossas visitas no Socorrão 1, tinha um corredor imenso, com muitos pacientes. E nós visitamos o Socorrão 1 durante uma manhã inteira, durante uma tarde inteira e uma noite, para a gente ver o quantitativo de gente que estava vindo, tanto da capital quanto do interior. E eu perguntava, quando eu entrevistava esses pacientes do corredor, que vinham do interior, a maioria, ele dizia assim, doutora, por que a senhora, como promotora de justiça, diz assim, a linguagem deles, né, não aperta o prefeito do meu interior para que eu não venha para cá? Por que a senhora não fiscaliza o recurso de lá, que deveria estar sendo gasto com a saúde, e eles mandam a gente para cá? Às vezes não joga aqui, bota a gente numa ambulância, não joga aqui e esquece a gente. Aí eu te faço a pergunta, eu sei a resposta, mas esclareça para a população, porque esse ponto é um ponto muito controverso, muito delicado, dentro da nossa unidade com o Ministério Público, porque essa pergunta é constante. Eles reclamam de ficar num corredor e eles sabem por que estão no corredor. Eles sabem, eles têm a plena consciência de que eles estão no corredor, porque a maioria era do interior, não era paciente da capital, do município de São Luís, eram pacientes oriundos do interior. Então eles tinham essa consciência e eles nos faziam essa cobrança. Então, por favor, vocês dois, mais uma vez, batem nessa tecla para a população entender bem essa questão. Doutora, realmente é o que a senhora acabou de colocar, né? Eu acho que cada gestão dos municípios assumir o compromisso realmente de fazer o atendimento, porque hoje o que sufoca São Luís é a falta de atendimento no município de origem, ou na macro-regional de origem. Essa é a resposta-chave, bem pedagógica. O que sufoca? Diga novamente, por favor. Hoje o que sufoca é realmente a falta de compromisso, né, da gestão daquela macro-região, do município de origem, porque realmente a nossa demanda maior são esses pacientes que vêm de fora, que não faz o acompanhamento devido, né, e isso acaba sufocando mesmo. Por quê? No momento em que, vou explicar de maneira simples, né, no momento em que eu realizo algumas cirurgias que são de âmbito epidemiologicamente falando, brasileiro, por exemplo, as doenças crônicas que a gente tem, que evoluem aí, que a hipertensão, a diabetes, evolui para um AVC, por exemplo, evolui para um infarto. Um AVC, um infarto, uma cirurgia de craniotomia, uma cirurgia de torácica, uma cirurgia cardíaca, eu vou precisar necessariamente de uma UTI. Eu não tenho UTI para todo mundo. Eu tenho UTI para aqueles pacientes que já estão em estados graves, mas às vezes eu preciso de uma UTI para um paciente que consideravelmente tem que realizar uma cirurgia, mas saindo da cirurgia ele tem que ter a UTI. Então não tenho para todo mundo. E no momento em que eu tenho os meus da casa de São Luís, que eu preciso me comprometer em fazer o atendimento, eu já onero esse número de leitos. Quando vem de fora, multiplica. E outra coisa que a população, às vezes, ela me pergunta e ela não entende, até mesmo eu fico perdida na resposta, é que eles pensam o seguinte, que na cabeça deles, da maioria, pode-se dizer assim, que o Socorrão 1 é um hospital do Estado. Então, na maioria
né? A maioria, aliás, eles pensam o seguinte: o Socorrão 1 é um hospital do Estado. E seria muito bom, eu até sugeri à época para a diretora que fizesse uma campanha para informar melhor a população de que ali é uma unidade do município de São Luís, como é o Hospital da Zona Rural. É uma unidade do município de São Luís, vale dizer. Se cada município do estado do Maranhão fizesse o seu atendimento a contento, nós não teríamos hoje nenhum corredor lotado e nem essa superlotação nas unidades do município de São Luís. Nós estamos falando de município, não de estado. Sim. Porque o município de São Luís, que são os hospitais de urgência e emergência, de porta aberta, quando você chega no pátio da unidade, e tem inúmeras ambulâncias, nós constatamos isso, que vêm do interior do Maranhão. Ou seja, se o gestor municipal, lá do interior do estado, nosso estado, que é enorme, fizesse aquele atendimento preventivo no seu posto de saúde, certamente, né, doutor? Sim. Essa superlotação não estaria ocorrendo no município de São Luís, nas unidades públicas de saúde do município de São Luís, não é isso? Com certeza. Eu sempre falo, a gente tem reunião entre diretores das unidades, hoje a gente tem reunião quinzenal, mensal, dos diretores da rede de urgência e emergência, e a gente coloca muito isso, né, que hoje as unidades hospitalares de São Luís, se fosse para a população, era autossustentável. E de excelência. De excelência. Teria como ser um atendimento de excelência. Eu digo muito para as pessoas, assim, doutor, infelizmente eu tenho que pagar um plano de saúde, às vezes eu pago um plano de saúde que eu não posso pagar, porque a gente não tem um atendimento de excelência no SUS, na rede. Eu não tenho como responder essa pessoa, porque realmente a gente não tem como ter um atendimento de excelência na rede municipal se o município tem que receber pacientes do estado todo. Porque na zona rural, por exemplo, você está nos comunicando aqui que vocês têm que receber e vocês atendem muito bem os pacientes que vêm, os caminhoneiros. Sim. Realmente, eles estão trabalhando, estão na estrada, estão nas BRs. Não tem como questionar o atendimento dele. Agora, uma vez que você tem que abrir as portas, não pode negar, para o município vizinho, que não chega 2 horas de viagem, não chega 1 hora, às vezes 50 minutos de viagem, porque eu trabalhei 10 anos em Rosário. Então, 50 minutos de estrada, no máximo 1 hora de estrada, se a estrada tiver com muito veículo, né, transitando. Aí, isso realmente, se cada município cuidasse da sua saúde a contento, nós teríamos na capital uma saúde de excelência. Porque do jeito que funciona, tanto na unidade hospitalar do estado, dos hospitais do estado, que eu visitei todas, da capital, quanto do município, são atendimentos bons. Agora, eu não posso afirmar que são de excelência, mas que são atendimentos bons, são. Nós temos aqui uma rede hospitalar, tanto no âmbito do estado quanto no âmbito municipal. Eu uso muito o SUS, eu uso muito as UPAs, eu tenho um plano de saúde, mas eu vou lá e frequento, eu vou visitar, porque eu gosto de ver como é o atendimento. Chego lá com uma pessoa anônima, um usuário comum, para ver como realmente funciona. E realmente é um atendimento bom. E só não é excelência, na minha percepção, é porque realmente a capital tem que abarcar quase todos os municípios do estado do Maranhão. Isso. Não é isso a percepção também de vocês? Sim. Só para deixar um ponto, eu digo a minha percepção, mas vocês, eu acho que é a constatação. Sim, não é claro. Isso? Só para deixar um ponto, por exemplo, a UTI do Socorrão 1 recebeu um selo da MIB como uma das 10 melhores UTIs do Brasil. Sim. Né? Verdade. Então eu estive nessa UTI. Aí comprova o quanto a nossa rede de urgência e emergência hoje, ela está funcionante. Então a gente consegue hoje contemplar esses pacientes, mas a demanda ainda é muito alta. Né? E a demanda é muito alta. Isso depende não só de estrutura física, a gente depende de pessoas, porque aí vai ter recursos humanos. A mão de obra.
maquinário, equipamento, tudo isso onera. Medicamento. Né? Medicamento, né? Então, às vezes, quando você fala assim, ambulância, você fala, faltou o medicamento? Não faltou o medicamento. O medicamento, ele contemplava um quantitativo específico X de pacientes. Mas se eu tenho uma sazonalidade, por exemplo, viral, que vem de outro município e aumenta a minha demanda, consequentemente, vai diminuir a quantidade de medicamento daquele período. Então, tudo isso realmente onera o atendimento. Mas, atualmente, graças a Deus, a gente está recebendo um apoio muito grande aí da prefeitura e a gente está tendo uma resposta boa com relação a essa qualidade no atendimento lá na unidade. E outro ponto que me chama atenção também, que eu queria conversar com vocês aqui, aproveitando essa oportunidade que é única, né? É que eu, na minha percepção como promotora de justiça da saúde, né? Que estou há quantos anos, Mariana? 5 anos? 4 anos? Aqui? 7. 7 anos, né? Eu percorri o Maranhão quase todo como promotora de justiça. Passei quase 20 anos no interior do Maranhão. E o que eu vejo que as pessoas perguntam, doutora, eu não tenho condição de pagar o plano de saúde mais, porque onerou muito, aumentou muito, a pandemia veio e me causou muito prejuízo de ordem financeira, de ordem emocional, então eu não estou mais em condição de pagar o plano de saúde. Doutora, eu posso confiar, me diga, me dê essa resposta, eu posso confiar na rede SUS, porque a gente tem medo de ir para o SUS. Eu digo, gente, vá, não tenham medo. Essa promotora que vos fala aqui, como promotora da saúde, ela vai na rede. Eu vou à rede. Eu vou lá no hospital quando eu preciso, principalmente nas UPAs. Graças a Deus, do hospital eu nunca precisei. Nunca fui nem na particular e nem na pública. Mas eu vou muito às UPAs. Quando eu preciso, eu vou. Meus filhos vão, meu marido eu levo. Eu digo, gente, confia. Nós temos uma rede aqui, uma rede hospitalar, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito municipal, muito boa. Eu não vou garantir para vocês que é de excelência, mas vão, confia, porque geralmente a pessoa aponta o dedo, para todas as mazelas que existem na saúde, do Brasil, né, não é só do estado do Maranhão, mas porque eu percebo, doutor, que a falta de informação. A rede não consegue conversar com o seu usuário, assim, dar segurança para o usuário, para o seu usuário. Eu conheço como funciona a rede, o senhor conhece como funciona a rede, ela conhece como funciona a rede, Mariana sabe como funciona a rede, porque eu vejo na rede, às vezes na UPA que eu vou, que é do São Francisco, geralmente que fica nas proximidades da minha casa, eu vejo que o médico que atende lá na UPA do São Francisco é o mesmo médico que eu vou encontrar num hospital da rede privada do Maranhão. Só que a população, aquela população que realmente tem, não é nem que ela precisa, ela tem que usar a rede SUS, ela não tem alternativa, ela não tem plano de saúde. Ela não tem esse conhecimento. Por isso, daí o medo. Daí o medo. Então, eu acho, na minha percepção, que o gestor municipal, quanto o gestor estadual, deveria fazer um trabalho de conscientização, de esclarecimento maior, uma das razões pelas quais nós estamos construindo esse quadro de podcast, né, nós estamos finalizando o nosso projeto IMERSUS, visitamos todas as unidades, é justamente trazer à população, além das informações de como funcionam os bastidores da saúde do Maranhão, de como funciona realmente a rede SUS, é dar essa segurança. E eu só posso dar essa segurança através da fala de vocês. Certo? Então, aí eu pergunto, só dentro desse contexto, eu pergunto. Você está me dizendo que lá no hospital da zona rural, vocês têm aquele quadro que vocês conseguem estabilizar o paciente AVC, o diabético. Eu pergunto e você responde para a população da zona rural. O paciente que estiver nessa situação, se ele buscar o atendimento na zona rural, ele pode confiar, ele pode seguro, ele pode tranquilo, ele pode sem medo. Se eu dar segurança para ele, que ali ele vai ter um atendimento, não de excelência, repita-se, mas um atendimento que vai realmente estabilizar o quadro dele? Com certeza. Isso eu garanto. Que hoje a gente tem uma equipe multidisciplinar
comprometida e qualificada hoje para atender qualquer paciente, em qualquer condição, tanto quando a gente fala em questão de profissional, quanto equipamentos e materiais para o atendimento de urgência e emergência. Então a gente consegue hoje estabilizar paciente, não só no Hospital da Zona Rural, mas em todas as unidades de urgência e emergência hoje da rede a gente consegue atender. Excelente. É interessante porque, assim, espaços como esse, eu acho, assim, fundamental para a população. Porque eu acho que o maior desafio do SUS, ele é, de fato, excelente, mas o maior desafio é ele se tornar excelente na prática. Eu acho que isso é um desafio que tem que ser da base também, começar aqui de base, sabe? Assim, a nossa unidade, o Hospital da Zona Rural, ele tem um perfil diferenciado, e a gente fala isso como profissional que sou da unidade, porque a gente consegue ter esse diálogo com a população. Talvez seja por isso, na sua fala, doutora, que a senhora falou assim, por que mesmo com esse espaço tão déficit de acolhimento físico, há uma satisfação do usuário estar ali, feliz? Ao meu ver, não é só a questão da própria carência de não ter acesso a uma outra unidade de saúde, né? Porque eles poderiam ser direcionados por querer ir para uma outra unidade, mas eu acho que é o espaço de acolhimento, o espaço de humanização que a unidade de saúde, ela precisa criar, sabe, de atendimento, de qualidade, de escuta desse usuário, de canalização dos serviços, de ampliação desse serviço, de saber que quando vai chegar ali, ainda que a minha unidade seja de média complexidade, mas hoje eu tenho uma central de regulação de leitos, que em tempo hábil vai me garantir um leito de alta complexidade, vai me garantir um transporte seguro para chegar nesse leito. Eu não vou correr o risco, como eu já passei aqui por uma situação pessoal, de perder um leito, de perder um ente querido por causa de um transporte de ambulância que demorou, entendeu? Então, assim, hoje a gente tem todo esse suporte, que eu acho que quando a gente abre esse espaço de diálogo e a gente faz com que o usuário que chega lá, ele se sinta de fato, olha, realmente aqui modificou, realmente aqui já não é como antes, alguma coisa está mudando, conseguir construir esse SUS, efetivar esse SUS de excelência. Eu acho que isso é um compromisso que parte tanto do profissional, né, dentro da sua ética profissional, dentro da sua capacidade de habilidade profissional, como do próprio gestor. Eu acho que é um trabalho que tem que ser conjunto, de comprometimento com quem está ali, né, executando o serviço, de quem vai, de fato, canalizar o recurso para que tudo aconteça. Eu acho que tem que ser algo assim com muita maestria para a gente conseguir efetivar esse SUS de excelência que a gente tanto sonha, que a população tanto deseja, que nós desejamos, né? Como usuária do SUS, a gente deseja usufruir, né, desse SUS, que eu possa chegar lá e dizer assim, eu me sinto segura aqui nessa unidade. Isso, né? Dá segurança pro eu fui bem atendida, tudo o que eu precisava receber aqui como orientação, como a oferta de serviço, eu recebi. Né? E aqui, se nessa média complexidade eu já não pude ser atendida, então eu tenho alta complexidade, e aí eu vou seguindo os serviços e os caminhos que precisam ser. Então, assim, é desafiador? Será sempre desafiador, mas eu penso que, eu acho que quando a gente traz projetos como a senhora trouxe, como o Ministério Público trouxe, quando a gente se compromete como profissional, quando o Edgar chega como gestor, e ele tem esse olhar diferenciado, quando ele forma uma equipe que consegue ser sensibilizada ao olhar do usuário, sabe? A gente tem lá, ele tocou num ponto tão interessante na unidade, que são os passeios terapêuticos, que é tirar o paciente do leito para poder ir para a parte externa da unidade. Os relatos que a gente ouve do paciente são coisas assim que nos sensibilizam. Aquele pequeno momento de 15, 20 minutos que ele saiu de forma acolhida, sabe? Que ele conseguiu receber todo aquele acolhimento, aquela humanização no tratamento de saúde clínico, emocional, social. É um ganho muito grande. Foi o que eu ouvi muito lá. Eu ouvi, entendeu? Do paciente. Doutora, aqui as condições físicas são precárias.
mas o atendimento aqui me dá muita tranquilidade, muita segurança. E hoje, assim, completando... E eu hoje... fiquei impressionada à época com essa colocação deles. Sim, e hoje para a gente tem sido um ganho bem melhor, né? Significativo, porque a ampliação do espaço físico foi gigantesca, né? Diante das condições que foram apresentadas na sua visita técnica, mas hoje a gente tem uma unidade muito acolhedora, fisicamente. Outra coisa, aproveitando a sua fala, a senhora falou em hospital de média complexidade. Eu sei o que é média complexidade, Mariana sabe, mas a população, ela não sabe a diferença entre alta e média complexidade. A senhora poderia esclarecer para a população, Edgar, o que significa a diferença, Edgar? Qual é da média para alta complexidade? Dentro da unidade hospitalar. Média e alta complexidade é de acordo com o serviço que é ofertado pela unidade. Então, a gente é considerado uma unidade de média complexidade devido à quantidade de leitos que a gente disponibiliza e os serviços, por exemplo, de cirúrgicos, de UTI. Hoje a gente não oferta esses serviços, então só os hospitais onde tem especialistas, especialidades específicas como, por exemplo, gastro, cardiologia, neurologia, então isso faz a diferenciação. Não que a unidade não possa ter especialidades, mas a especialidade... O porte dela, o perfil dela é de média complexidade. É de média complexidade, por quê? Porque a gente não tem alguns serviços. O cirúrgico é um deles, né? Então a gente não pode ser considerado de alta complexidade por conta disso. A UTI é um dos quesitos, por exemplo, para me definir uma unidade como alta complexidade, né? Então, hoje a gente é considerado média justamente por conta disso, a gente é intermediário. A gente faz todo o serviço de estabilização, de acomodação, de acompanhamento e manutenção do paciente, mas qualquer paciente cirúrgico, qualquer paciente que necessita de uma UTI, a gente hoje referencia para as altas complexidades do município. Então é isso que é média complexidade. Isso. Outra coisa, nós temos lá, claro, o QR Code do Ministério Público, para ouvir o usuário, e vocês, tem uns canais dentro da unidade para ouvir também o usuário SUS? A gente tem um canal da ouvidoria, que funciona atrelado ao serviço social. A gente aplica esse questionário, né, de qualidade de atendimento para fazer esse diálogo junto com o usuário, a satisfação, sugestão, os elogios, né, as reclamações, né, que a gente não pode deixar, né, apesar de toda a mudança, mas tem as reclamações e são levadas em consideração, são respondidas, são trazidas as respostas para o usuário. Então, esse canal de ouvidoria, ele tem funcionado. A gente tem deixado esse espaço aberto, né, para que o usuário ele se manifeste. A cada atendimento a gente sempre está aplicando, seja na emergência, ali na internação, na alta segura do paciente, como é que foi o processo dele de internação, como é que ele sai, qual o nível de satisfação durante toda a internação dele, quais sugestões. Então, tem sido bem dinâmico esse serviço da ouvidoria, que não é independente, é atrelado à Secretaria de Saúde do município. Certo. A última pergunta que eu quero fazer a vocês, que também eu recebo muita essa pergunta, tanto entre amigos, quanto entre colegas de trabalho, né? E os profissionais, outros profissionais de saúde, e os pacientes, porque eu trabalho com a minha promotoria de justiça hoje tem uma atribuição que é atender o direito individual e indisponível. Antes, a gente dividia as atribuições com o coletivo. Hoje, nós somos individual e indisponível. E esse paciente que está chegando muito na unidade. Esse paciente, ele me pergunta assim, de vez em quando, ele faz essa pergunta para mim: doutora, dentro da rede SUS municipal, a gente questiona muito o atendimento, a gente questiona a questão da prestação de serviço em si. Tem um paciente que me fez essa pergunta e eu achei interessante. Foi até na unidade de vocês. Assim, doutora, mas ninguém questiona o trabalho do profissional que está aqui, a vida dele. Ele tem uma vida familiar, né? Ele tem uma vida doméstica também, né? E as pessoas, o usuário não pergunta. Ele acha que
aquele profissional que está ali, o médico, o enfermeiro, o técnico, o porteiro, o atendente, ele é um robô. Ele não é um robô, né? Ele é um robô, ele tem uma família, Ele é um ser humano. ele tem a sua vida individual, ele tem a sua vida fora da unidade. Sim. E eu tenho visto, dentro dessa pergunta dela, foi uma das unidades de saúde que eu visitei, que mais me chamou a atenção foi lá pela forma como eles me indagavam. E as perguntas que faziam eram muito interessantes. E eles disseram assim, doutora, uma paciente lá disse, doutora, ninguém pergunta deles aqui. Ela tinha amor incondicional por aquela unidade. Ela estava sempre lá nessa unidade, essa senhora. Eu acho que ela tem problema de diabetes, uma coisa assim. Doutor, ninguém pergunta desse profissional, da vida pessoal dele, da vida familiar dele, entendeu? E dentro desse contexto eu passei também a questionar nas minhas falas com outras unidades. Porque o senhor falou que vocês recebem muito quadro de depressão, automutilação, quadro de ansiedade. E dentro do quadro de profissionais, vocês também têm esse profissional com depressão, com ansiedade, com problemas pessoais, que também tem que ser atendido, que também afeta o trabalho da unidade? Não, com certeza, com certeza. E normalmente são aquela pessoa que ela tem o problema psicológico, psiquiátrico, muitas das vezes, e não transparece, até porque está ali no ambiente de trabalho, né? Hoje a gente faz um trabalho também com equipe. Então, esse trabalho que a gente faz com a equipe é em conjunto também com a psicóloga. A psicóloga, ela abre um espaço e hoje é tudo muito confidencial. Ela tem um QR Code, onde a gente implementou esse QR Code dentro da unidade, onde eles fazem um agendamento com a psicóloga. Então, é tudo muito confidencial. Ela atende o profissional da unidade que está com alguma dificuldade, a partir daí ela referencia para esse profissional fazer um acompanhamento numa unidade de referência. Além disso, a gente tem mantido também, dentro da nossa unidade, com os nossos colaboradores, com os nossos profissionais, a gente tem mantido um vínculo com eles como é que eu posso falar, de empatia também com as responsabilidades dele, porque às vezes a profissional da saúde é um profissional que às vezes ele está saindo de uma unidade e vem para outra. Ele trabalha em 10 unidades no mesmo dia. Uma carga horária Então, assim, a gente melhorou muito com relação às nossas estruturas, está tentando melhorar a acomodação com relação a repouso, refeitório, mais humanizado, climatizado. Então, por exemplo, a gente, na hora do almoço, a gente abre o repouso para o paciente para que ele possa descansar um pouquinho ali depois do almoço. Para o profissional, para o profissional, né? A gente tem momentos de diálogos com eles, então a gente abriu muita roda de conversa, como a senhora colocou aqui. Então, a gente tem feito rodas de conversa com eles. E nos momentos, lógico, alusivo, que todo mês a gente tem, meses alusivos, a gente não faz só para o paciente, a gente faz também para o colaborador, porque ele também é um paciente. Né? Às vezes ele é um paciente, então é uma mulher que às vezes está com um problema uterino ali, ou tem alguém na família que está com um problema e ela está lá trabalhando. Então, a gente tem trabalhado muito isso também com os nossos profissionais. Essa valorização profissional. Isso. E no tocante à administração da unidade, quem faz a administração? Porque no estado é a MCE, né? E a de vocês? É diretamente pela Secretaria Municipal de Saúde? Diretamente. Diretamente. Hoje é direto. Vocês têm serviços terceirizados na unidade? Sim, temos Quais são os serviços terceirizados? Hoje a gente, terceirização, o serviço alguns não são tão específicos, porque a grande maioria... A limpeza, por exemplo. Limpeza e segurança patrimonial. São as duas principais. O restante a gente tem os serviços, mas terceirização de manutenção. Né? Então, manutenção do equipamento de radiologia, mas é tudo nosso. Manutenção de radiologia, manutenção de caixa d'água, de cisterna. Então, são terceirizados, mas todo equipamento hoje é da unidade. Então, a gente tem essa vantagem também, porque a gente sabe que tem os comprometimentos, né, com relação a funcionalidade desses equipamentos. Hoje, realmente, o que está terceirizado é serviço de limpeza e serviço de segurança pública, de patrimonial. Desculpa. Certo.
Outra pergunta. Eu tinha dito que seria a última, mas a gente vai se estendendo, A conversa tá boa. A gente vai se estendendo porque o SUS é apaixonante, É né? apaixonante. É apaixonante, o SUS é apaixonante. Eu sou apaixonada pelo SUS. Outra coisa que me chamou muita atenção lá também foi a questão do alojamento para o profissional de saúde. Eu estive em todas as unidades da capital, todas. E eu pedi, porque o foco, o objetivo principal do projeto IMERSUS é ouvir o usuário do SUS. Ou seja, qual é a avaliação que ele faz daquela unidade, certo? Sim. Esse é o objetivo, é a pauta do projeto, é essa. É ouvir o usuário no tocante à avaliação do serviço prestado naquela unidade. Mas eu não podia ficar alheia à situação do profissional que trabalha na unidade. Porque eu pedi para ver todos os cômodos da unidade. E eu me deparei com uma situação que me chamou muita atenção. O alojamento dos médicos e dos outros profissionais de saúde precários. Pergunto, aí, tem muitos casos também de violência contra o profissional de saúde na unidade, né? De usuário que chega, não entende como é o atendimento e às vezes parte para agressão. Mas a questão do repouso do profissional de saúde foi uma coisa que me chamou muita atenção. Inclusive, à época, não foi, Mariana? Nós expedimos um ofício para o CRM para ver se o CRM dava uma força, tomar as providências. Porque às vezes o médico não tem nem tempo de reclamar. Ele está ali, ele está vindo de uma outra unidade, já está no 10º hospital que ele está trabalhando, ou no 5º hospital que ele está trabalhando. E ele não tem tempo nem de reclamar, porque ele vai ter aí meia hora para se recolher e descansar um pouco. Vocês têm trabalhado também a questão do alojamento do profissional de saúde, do profissional técnico que trabalha na unidade, uma coisa mais aconchegante, com ar-condicionado, ou então com uma ventilação, uma cama melhor. Porque nos lugares que eu entrei, por favor, doutor Edgar, era uma coisa assim absurda, não tinha nem como o médico sentar. Sabe? Isso o usuário não vê. Mas aquele profissional que está ali atendendo ele, depois da 10ª unidade que ele vem trabalhando, ele não tem hora para descansar. E quando tem hora, ele não tem onde sentar. Pergunto, vocês trabalham também essa questão de acolher bem, além do paciente, acolher bem fisicamente o profissional de saúde da unidade? Pronto, então, hoje a gente está passando ainda por uma segunda etapa de reforma da unidade. Essa segunda etapa, ela atende justamente isso. A gente está reformando o refeitório e repouso de todos os profissionais, né? E aí o prefeito, fiquei muito contente quando ele entrou lá, não quero repouso desse tamanho, não quero refeitório desse tamanho, pode aumentar. Então, assim, ele pediu para aumentar, que ele falou, eu quero todo mundo confortável aqui dentro. Hoje a gente está funcionando provisoriamente, mas mesmo provisoriamente a gente está com um ambiente muito melhor, porque a gente conseguiu climatizar todos os repousos, a gente tem acomodado todos os profissionais, e além disso, além da climatização, né, a gente conseguiu tirar uma coisa que realmente trazia uma insalubridade muito grande. O que era? Os armários. A gente conseguiu retirar armário de dentro. Por quê? Às vezes o profissional trazia um sapato e botava lá, então causava mau odor, então a gente conseguiu armários individualizados, então cada um coloca no seu armário, que é fora do repouso, então ficou um ambiente muito salubre, iluminado, então realmente deu uma melhoria considerável, mas a gente está num processo aí de ampliação, e futuramente, possivelmente aí no final desse primeiro semestre até o segundo semestre, a gente vai estar inaugurando, juntamente com essa segunda etapa, que são as enfermarias, a gente vai estar inaugurando também um novo refeitório e uma nova instalação para os alojamentos de repouso dos profissionais, tanto médico quanto da equipe multi. E aí, com certeza vai dar um up aí no descanso do pessoal. Mais algum esclarecimento por parte de vocês? Só muita satisfação, né? Só agradecer realmente, Mariana,
a doutora Elizabeth, ao Ministério Mariana Público. É meu braço direito. Mariana, pois é, Mariana é excelente, né? Então, eu agradeço muito a minha assessora, realmente é uma profissional excelente, que eu tenho no meu gabinete, só tenho a agradecer a Mariana, e aqui esse podcast, esse trabalho, sem a minha equipe, seria muito difícil, seria até inviável. E principalmente agradeço a presença de vocês, ao meu chefe, o Procurador-Geral de Justiça, doutor Danilo. O Ministério Público vem aqui para trabalhar mesmo. O Ministério Público quer estar dentro da unidade de saúde, o Ministério Público quer que a população conheça o sistema, conheça a rede, e o Ministério Público quer mais. O Ministério Público quer dar segurança a esse usuário que, infelizmente, ele não pode pagar um plano de saúde, né? E ele precisa da rede. Ou ele usa a rede ou ele morre. Então, o Ministério Público, com esse trabalho, que eu mais pretendo nesse trabalho, o Ministério Público, aliás, mais quer nesse trabalho, através do projeto IMERSUS, é dar segurança que o usuário do SUS precisa para ali ser bem atendido e buscar a rede sem medo. Não tem como pagar um plano de saúde? Ótimo, não vou tirar da escola do meu filho, eu não vou tirar o dinheiro da minha alimentação, porque eu tenho sim uma rede SUS que me atende e eu vou para lá segura. Esse é a nossa maior, assim, é um sonho dentro desse projeto. A gente vai trabalhar deficiências, claro, a gente não é perfeito, o Ministério Público não é perfeito, o Ministério Público também tem as suas falhas. Eu falo por mim, né, dentro da condição de promotor de justiça da 20ª Promotoria da Saúde da capital, mas a gente, enquanto promotor de justiça da saúde, doutora Elizabeth, tem as suas falhas, é claro, não sou perfeita, não sou uma profissional de excelência, assim como o SUS não é uma rede de excelência, mas o que a gente busca nesse trabalho é aperfeiçoar tanto o trabalho ministerial dentro das unidades de saúde da capital, quanto também viabilizar, através do nosso trabalho, da nossa fiscalização, da nossa atuação, do nosso cuidado com nossas atribuições, trazer da Maranhão, da nossa capital, promover, fortalecer, aperfeiçoar a rede SUS. Então, eu agradeço muito a cooperação de vocês aqui hoje. Nós temos muita gente ainda para entrevistar. Nosso próximo podcast é com quem, Mariana? UPA Polivalente. UPA do Vinhais. UPA do Vinhais. Então, nós vamos encerrar quando as UPAs, Mariana? No mês que vem, só. E as UPAs, eu digo sempre para Mariana e para os meus familiares, amigos, olha, gente, busque a UPA sem medo. Numa emergência, numa dor de barriga, uma bactéria, qualquer emergência, busque o SUS, a UPA, que vocês serão bem atendidos. Eu gosto muito, eu uso, eu tenho meu cartãozinho do SUS, eu pago plano de saúde, porque a gente precisa pagar, a gente tem condição de pagar. Mas para aquele usuário que não pode pagar o plano de saúde, eu, na condição de Ministério Público, aqui falando no Ministério Público, não é a doutora Elizabeth, é o Ministério Público, através da Promotoria da Saúde, que é através desse trabalho aperfeiçoar esse serviço, promover essa qualidade e excelência dentro da rede SUS e contribuir dentro das atribuições do Ministério Público para que essa rede realmente seja uma rede que atende a população de forma excelente e segura. Agradeço muito a participação de vocês. E vou voltar lá, que antes eu fui como UPA, agora é o hospital. Quando precisar, o hospital da Zona Rural está de portas abertas. Obrigada. Nós agradecemos a presença dos senhores no nosso podcast, que tem como objetivo exatamente isso: informar, e não só informar, conscientizar a população das questões essenciais de saúde. Muitíssimo obrigada, e o próximo podcast será com a UPA do Vinhais.